e ocultos. Ninguém sabia deles. Diga, ninguém sabia deles. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. Um homem de uma posição religiosa. Escute, igreja. Este homem, ele era membro honrado do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o local onde os juízes se reuniam, os sacerdotes se reuniam para julgar o povo. Nicodemos fazia parte deste envolvimento. Nicodemos fazia parte de uma religião judaica. E também junto com ele era membro aquele homem a quem Jesus disse que ele teria que, José de Arimateia, aquele homem a quem Jesus disse que teria que voltar para o ventre da sua mãe foi Nicodemos. José de Arimateia e Nicodemos era membro de um conselho. A Bíblia diz que José de Arimateia não era discípulo de Jesus de longe. Preste bem atenção, igreja. José de Arimateia seguia Jesus de longe. Ele não podia chegar perto. Ele não podia se envolver com Jesus porque ele tinha uma posição alta. E se ele se envolvesse e os judeus ficassem sabendo, José de Arimateia poderia ser desvinculado do seu cargo. Poderia até ser morto, banido. Escuta o que Deus está falando. Então, José de Arimateia amava Jesus. Ele tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que os cegos enxergavam, que os aleijados andavam, que Jesus curava os leprosos. E José de Arimateia era simpatizante de Jesus. E ele seguia Jesus. Todas as notícias vinham até ele. Ele sabia que aquele homem não era um simples homem, ele era um filho de Deus, o filho verdadeiro de Deus. E fala a palavra que Nicodemos, todas as noites, furtivamente, sem que ninguém o visse, Nicodemos ia ter com Jesus, ia ouvir as palavras do mestre. 2 homens que serviam a Jesus no oculto, no secreto, sem que ninguém soubesse, apenas algumas pessoas por perto. Mas Deus tinha propósito com a vida dos 2 homens. Deus tinha propósito com a vida desses 2 homens. Deus tem propósito com a sua vida. Quem sabe você serve a Jesus no oculto. Você é uma pessoa que quase não fala. Você é uma pessoa que não aparece na história. Escuta, Deus tem propósito com a sua vida. E Deus vai te usar daqui a alguns dias. Eu torno a falar. Toma posse disso, porque Deus tem propósito com você, mulher. Deus tem propósito com você, mulher, que fica dentro de casa e diz, eu não sou nada. Quem sabe você, até um dia foi alguma coisa e hoje você já não faz mais nada. O Senhor me leva a falar para ti agora que Ele vai te usar daqui a alguns dias. Deus tem propósito com você, homem. Que um dia foi um diácono, que um dia foi um líder, que um dia foi um levita e hoje você está no banco. Deus tem propósito com você. Esses homens eram ocultos. Só conhecia José de Arimateia os membros do Sinédrio. Só conhecia Nicodemos os membros do Sinédrio e os judeus. Homens que trabalhavam para Deus em oculto. E aconteceu que quando Jesus morreu, olha como é lindo. Quando eu estava lendo aqui, Jesus começou a revelar. Eu falei, Senhor, mas qual foi o propósito? A Bíblia diz que eles pediram o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos. Pediu. José de Arimateia disse, Pilatos, Jesus morreu. Me dá o corpo dele, eu quero fazer o enterro dele. Preste bem atenção, igreja. Quando você olha nisso, você vê uma passagem bonita. Até um homem que foi usado na hora da dor. Sim, mas não. O propósito de Deus era outro. Escuta aí, se segura na cadeira para você ouvir a revelação. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós buscamos a Deus? Quantas vezes nós buscamos revelação da palavra? E nós olhamos aqui e vemos simplesmente José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. Pilato permitiu. Tirou o corpo de Jesus. E aí Nicodemos acompanhou José de Arimateia, levaram mirra, levaram aloés e passaram no corpo de Jesus, como era de costume, envolveram ele em lençóis
tamparam a cabeça de Jesus com faixas e levaram no horto, um lugar lindo, um jardim, onde havia uma pedra já aberta, um sepulcro, e colocaram Jesus lá. Só isso. Só isso. Que maravilha. Eu quero falar algo para você nessa noite. Deus pode usar um estranho. Deus pode usar a qualquer momento um estranho que eu falo. Uma pessoa que nunca foi evangélica, que não é evangélica, para fazer uma bênção na tua vida. Você sabia disso, querido? Deus pode. Deus pode usar uma pessoa ímpia. E você vai dizer, essa pessoa não tem jeito. Mas numa hora de dor, Deus vai mostrar que essa pessoa tem jeito. Ela vai estender a mão. Deus sempre tem propósitos. E muitas vezes nós somos cegos para isso. Tem o vizinho do lado, nós não olhamos na cara dele. Tem o vizinho da cá, nós não olhamos na cara do vizinho. Tem o vizinho da frente, eu não olho. Porque eu sou crente. Não posso olhar. Queridos, quem sabe é aquele vizinho do lado, quem sabe é aquele vizinho do outro, ou aquele vizinho da frente que vai te socorrer. Deus tem os seus propósitos para usar a vida de alguém para nos favorecer. Levanta a tua mão e diga, Deus tem propósito para usar a vida de alguém. E principalmente dos ocultos, dos secretos, que ninguém sabe. Ele pode nos ajudar. Aí para terminar, eu disse, Senhor, mas por que tudo isso? Simplesmente porque envolveu o corpo de Cristo e colocou lá na tumba. Sentada na cadeira, eu comecei a chorar. O Senhor disse para mim, não, filha, não foi só por isso. Sabe por que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, filha? Sabe por que Nicodemos estava junto, filha? Porque se o meu filho estivesse na cruz e fosse arrancado da cruz, eles iriam despedaçá-lo. Preste bem atenção, igreja. Os homens, os soldados iriam despedaçar o corpo dele ao arrancar ele. Então, eu usei com propósito a vida de dois homens que ninguém conhecia, mas que seguiam o meu filho de longe. Deus começou a falar na minha mente. Sabe por quê, filha? Porque estava escrito lá no Velho Testamento, em Êxodo 12:46, numa casa se comerá, não levarás daquela carne para casa, nem dela quebrarei ossos. Deus estava falando do Cordeiro da Páscoa, quando o povo saiu do Egito, e Deus mandou comer a última refeição. Essa refeição significava a libertação, significava o Cordeiro da libertação. Poderia comer a carne do Cordeiro, mas não poderia quebrar um só osso do Cordeiro. E Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios 5, versículo 7, Cristo foi a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por amor de nós. Portanto, os ossos de Cristo não poderiam ser quebrados. Então Deus preparou dois homens ocultos para colocar Jesus lá na tumba sem um osso quebrado. Você pode glorificar a Deus? Foram usados como vaso com propósito. Deus está falando nessa noite que Ele tem propósito em tudo, até na morte dos seus santos. Deus tem propósito em tudo. Deus tem propósito na tua vida. E Deus quer que os teus vivam
Deus tem propósito na tua vida, no oculto, no quieto, no calado, mas você é alguém que Deus vai levantar, lá onde ninguém te conhece, ninguém ouviu falar de você, você nunca subiu num altar para pregar, mas Deus diz, eu tenho propósito com a tua vida, eu te comprei com preço de sangue.